de pé, tem gente que precisa de mim. Mas aí eu me pergunto, Senhor, mas de onde eu tiro força? De onde? Porque este foi o clamor da tua alma nos últimos dias. E tu perguntou a Deus, como é que eu vou fazer para permanecer de pé? De onde vai me vir força? Porque eu estou sendo força para um, eu estou dando ajuda para outro, eu sou braço estendido para um, mas só eu sei como eu estou. Talvez você olhe e pense, meu Deus, quando vai acabar? Você está passando pelos dias e pensando, quando isso encerra? Tamanha é a luta que você está enfrentando. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para te lembrar, você está de pé porque eu tenho estado contigo. Eu sou o teu sustento nos dias de luta.